Gente, vamos começar. Acho que eu vou terminar a legislação depois, né? Porque a Grazi vai ter que sair. Eu acho que eu vou inverter, pode ser? Pode, acho que a gente já está nas disposições finais, né? Aí tu não participa disso, pode ser, Grazi? Eu tiro, Pode, faço pode. depois. Não, Legislação, então, da... até porque o que eu queria falar era só como eu combinei, eu dou umas pinceladas no que me chamou a atenção ali no MPU e depois vocês esmiuçam, né? Mas que Tá. eu acho que várias pessoas já leram, né? Eu acho que isso. Acho que tu começa aí, enquanto o pessoal vai entrando, aí não fica chato também para o pessoal Tem aqui, tem. que vai entrar atrasadinho. Vocês estão Nós já vendo? estamos. Tá bem pequenininho, Tá, bem né? pequenininho. Eu estou no celular, eu vejo uma por vez. Eu só vejo quem falar, mas eu estou vendo o texto aqui também. Ah, agora tá melhor. É, Tá bom para vocês agora? tá. Eu ampliar mais, vai ficar assim, Sim, não tá sei, bom. mais, tá bom? Ah, sim, Tá. tá bom. Aham. Não, Tá. gente, eu assim, eu só acho que várias pessoas conseguiram ler, né? É uma legislação bem enxuta, assim. Depois ele fala do regulamento, né? O regulamento ele direciona mais. E eu acho bem importante, se um dia a gente achar que a gente tem que pegar alguma coisa aqui do MPU, a gente ir atrás do histórico, por que que eles fizeram deste tipo, porque tem coisas que nos levam a pensar. Por exemplo, o que que eles dizem? Qual que é o vencimento deles? Ali diz, o vencimento, ele está lá no artigo 10, né? É vencimento básico mais gratificação de atividade do MPU, a GAMPO, ó, ali, ó. A remuneração dos cargos de provimento efetivo das carreiras do MPU é composta pelo vencimento básico do cargo e pela gratificação de atividade do Ministério Público da União, a GAMPO. Então, vencimento deles é vencimento básico mais GAMPO. Por que que eles colocaram essa GAMPO? Esse histórico a gente não tem. Eu imagino que no momento que eles fizeram essa lei, eles tiveram uma dificuldade, talvez, de ter um aumento significativo no vencimento básico. Então, eles colocaram a GAMPO para parceladamente, vocês verificam ali que ela começou sendo paga em junho de 2016 e ela terminou, se eu não me engano, em janeiro de 2019, né? Então, assim, eles ficaram ali 3 ou 4 anos para implementar essa GAMPO. E lá o primeiro pagamento deles foi de 1,5%, né? Depois foi 3%, depois 5%. Então, imagino que o histórico do plano tenha sido esse, né? Então, ali que eu digo, ali é uma alternativa. Claro que se nós conseguirmos fazer um plano em que a gente coloca um padrão vencimental bom em cada letra, em cada nível, isso é um mundo ideal, porque tu já parte de uma coisa que tu quer, né? Beleza, eu quero ganhar 10 mil reais. Tu tá lá com os teus 10 mil. Agora, se nós tivermos óbice a isso, se nós não conseguirmos colocar de plano um aumento vencimental, uma das alternativas que a gente tem que lembrar é essa GAMPO, né? Ah, se a administração vai querer ou não, não sei, mas cabe a gente lembrar que existe esse subterfúgio de aumentar o nosso padrão vencimental, né? Então, nesse ponto, era isso que eu queria chamar a atenção de vocês. Depois tem lá o artigo 14, tá? Eu só estou pincelando assim o que para mim foi mais significativo. Lá no artigo 14 é o que a gente já vem falando há bastante tempo, né? Que é o adicional de qualificação. Vamos ver aqui, ó. Adicional de qualificação é destinado ao integrante das carreiras dos servidores do Ministério Público, portador de título, diploma ou certificação, de treinamento, graduação ou pós-graduação. Então, o que que é? Eles podem ter esse adicional de qualificação. Quem tiver um doutorado, 12,5%. Quem tiver um mestrado, 10%. Quem tiver uma especialização, 7,5%. Curso superior, outro curso superior ali no inciso 4, é 5%. E essa parte que me chamou muita atenção, que eu achei muito bacana, porque ela expande para que um número maior de servidores possa ser beneficiado com o adicional de qualificação, que são as horas de treinamento, ó.
é 2,5% por 120 horas de treinamento, limitado a 5%, ou seja, tu pode duplicar tuas horas e chegar aos 5%. Dos 5% tu não passa, né? É o máximo, ó, 2,5% para cada conjunto de ações de treinamento que totalize pelo menos 120 horas, observado o limite máximo de 5%, ou seja, tu pode ainda chegar aos 5% fazendo 240 horas de treinamento, mas tu não vai chegar no 7,5% fazendo 360 horas, ou seja, é limitado a 5%, né? E isso eu acho bem interessante, porque eu sempre bato nessa tecla. Não é fácil tu fazer doutorado, não é fácil tu fazer mestrado, não é fácil fazer especialização e nenhum outro curso superior é muito palpável. Então, assim, tu restringe muito esse adicional de qualificação na instituição, colocando cursos que são de uma categoria de esforço muito grande, de dispêndio financeiro grande, que nem todo mundo, por um motivo ou outro, pode fazer. Então, essas horas de treinamento aqui, se a gente conseguir fazer e colocar um adicional de qualificação, eu acho que a gente não pode abrir mão dessas horas de treinamento, porque é uma possibilidade que a gente pode estender a quase todos os servidores que mostrarem interesse, né? Porque cursos de qualificação, eles não são difíceis de fazer, eles não são caros de fazer, tem vários que são gratuitos, né? E é uma coisa que a doutora Paula já se mostrou simpática, porque ela trouxe esse exemplo antes de nós mesmo falarmos lá de uma amiga dela da Justiça do Trabalho, que imagino eu que tem alguma coisa semelhante a isso, né? Acho que é bem parecido, não é igual. É meio parecido esse negócio federal. Trabalhista, acho que a federal e o MPU são bem parecidos. E daí ali só o que eu anotei mais, que os incisos 1 a 4, que é doutorado, mestrado, especialização e curso superior, eles não podem ser cumulados, né? Eu lembro que uma vez a gente discutiu isso, não pode. Na medida que tu tem os 7,5% de uma especialização, na medida que tu fizer um mestrado, tu perde os 7,5% e tu fica com os 10%, né? Então, isso já está colocado ali, me parece que isso é espelhado em todos os planos que tem adicional de qualificação, é assim, fazendo tu passa para o nível superior, perdendo aquilo que tu tinha e olha que bom, né? Percentual. Tu tendo uma especialização e tu se comprometendo a fazer esses cursos de 4 em 4 anos, tu fica com 10% a mais, né? Exatamente, porque tu pode acumular, tu não pode acumular o inciso 1 ao 4, mas tu pode acumular qualquer um deles com as horas de treinamento, com os 2,5 ou com os 5, né, Sabrina? Porque tu pode fazer 240 horas ainda, né? Ainda tem isso, tá? Esses 2,5%, eles valem por 4 anos, ou seja, tu tem que renovar, né? Então, é outra coisa que eu acho bem interessante, porque, como a gente sempre fala, a gente só não quer apenas ganho vencimental, a gente quer que as pessoas estudem, que as pessoas se qualifiquem, que as pessoas ganhem horizontes, né? Se tu faz uma coisa que tem de treinamento, que é 2,5% para toda a tua vida, não me parece justo mesmo. Tu tem que ir lá e renovar essas 120 horas. Então, os 2,5% valem por 4 anos, tá? Chegado ao final dos 4 anos, se tu não apresentar mais 120 horas de treinamento, tu perde. Se tu apresentar, se mantém intacto lá no teu contra-cheque, né? O adicional de qualificação, ele é válido a contar da data da apresentação de títulos, que é uma outra coisa que a gente já tinha conversado, né? Que é, será que dá? Se não dá? Não, dá, eles fazem assim, e várias outras carreiras também, assim, tu apresenta o título, né? E vai lá, do momento da apresentação, quando ele for validado, retroage a data que tu apresentou, que tu protocolou o teu título, tá? Eu acabei aqui falando isso do adicional de qualificação. Antes tinha me chamado a atenção que eles dividem o plano deles em classes e padrões, né? E eles dizem que o desenvolvimento na carreira, ele se dá mediante progressão funcional e promoção, tá? A progressão, ela está lá no artigo 8º. A progressão, eles dizem que é o movimento do servidor de um padrão para outro dentro da mesma classe. Ou seja, seriam as nossas letras, né? Só que eles não se utilizam letras, eles utilizam padrão, eles utilizam termo técnico padrão. Então, a progressão é a movimentação do servidor de um padrão para o outro
dentro Os da nossos mesma níveis, na classe, verdade. né? Os níveis. Oi? Os nossos níveis. Isso mesmo, Julinho. Eles exigem um interstício de 1 ano, tá? E o que eles precisam para progredir? Interstício de 1 ano e avaliação formal de desempenho, que é aquilo que a gente já falou daquela avaliação formal de desempenho, que aqui sim nós teríamos que talvez ter alguém lá do MPU, alguém na prática, que nos diga qual é a grande dificuldade ou não dessa avaliação, como é que funciona na prática, né? Porque aqui a gente só vê a letra fria da lei, dizendo que para progredir tu precisa de 1 ano de interstício no padrão e uma avaliação formal. Grazi, eu acredito que a avaliação, desculpa, boa tarde a todos, eu acredito que a avaliação seja só para dizer que o servidor ele vem mantendo um grau satisfatório de produtividade, assim, que ele não está largado. É basicamente isso para a progressão, né? Eu também acredito que seja uma coisa muito lembra simplória, né? Eu te mandei aquele modelo, Grazi, é mais ou menos Sim. aqueles itens lá. É parecido até com o nosso, gente, é uma avaliação de 1 a 5 também, e que avalia tudo, até se a pessoa não erra, tipo, as peças não voltam para revisão, entendeu, Grazi? Até isso é avaliado. Se tu é uma pessoa que demanda muita revisão do teu trabalho ou não, entendeu? Mas é uma avaliação, pelo que me parece, que tu não concorre, não parece não, tu não concorre com ninguém. Tu tem que chegar, né? Tu tem que chegar a um patamar X, que eu não sei exatamente qual é, alcançando aquele patamar X, tu preencher o requisito da tua avaliação e preencher o requisito do interstício e tu é progredido na carreira. É o mínimo, alguém te avaliando. É alguém te avaliando, assim, teu desempenho mesmo ali, pelo que eu percebi. Eu posso buscar aqui, eu acho que eu tenho aqui, em algum lugar. É só tu não ficar na operação, é nota 7, nota 6, ali passou por média, vai embora. Isso. Acho que sim. Eu lembro desse caso, é o caso que o Zé, aquele do Sindjuf, falou nos termos da Justiça Federal. É assim, ele diz que não costuma dar problema nenhum com a avaliação, é só para validar, que praticamente, realmente, não precisa tirar 10, mas é só para validar e é bem tranquilo. E essas legislações federais, né, Flávia, são muito parecidas, a Justiça Federal, o MPU, a do Trabalho, são muito parecidos, muito parecidos, né? E depois o que tem de diferente, desculpa, Grazi, o que eu achei de diferente essa do MPU é essa questão da cargo em comissão, função gratificada, que isso pelo menos lá na lei da federal, o Zé não comentou nada, né? Eu confesso que eu não li aquela lei ali. Mas ainda. tem Tem também, essa mesma coisa de... lei. Isso aí eu achei... Também, então eles são tudo primos, eles colocam, né, os cargos de confiança na lei, fazer, né? Fala um pouquinho, Grazi. Claro, faz o paralelo. Assim, ó, eu li essa lei da MP, e, na verdade, gente, essa lei da MP é igual à da federal. Então o que eu suspeitava que ia atrás é igual, é praticamente igual. Por exemplo, GAMPO e GAGE é a mesma coisa. E só fazendo uma correção ali que eu estava lendo antes, ele comentou que a GAMPO começa com 1,5 e vai a 100. Não, a GAMPO é do artigo 13 e ela começa com 97 e vai a 140. Aquele 1,5 a 12%, aquilo ali eu acho que é um reajuste no base que fizeram quando implantaram a lei, no artigo 12. Eu ia perguntar isso mesmo. Então não fechava com aquele 140 aquilo ali. Não, isso a GAMPO ela começa em 97 e vai igual, da mesma forma que foi feito na federal. Então, certamente, perguntou antes do histórico, provavelmente, eles sempre andam meio junto, inclusive, MPU e federal, eles sempre estão brigando meio junto, se abraçam e ganham junto. Então, assim, certamente elas ganharam do mesmo jeito, e é isso. Para não aumentar o base, criaram a GAMPO, que é a mesma grade, que é um... E tu pode ver que os salários base são muito parecidos também, inclusive, né? Deles. São bem similares. Foi o que eu comentei. Eu não sei o histórico, mas provavelmente, pela experiência que a gente tem, é aquela coisa, não conseguiu aumentar o básico naquele momento, criou a GAGE e criou a GAMPO, e é bem o que tu disse, ela é calculada mediante a aplicação do percentual de 140%, até o limite de 140%, né? E uma diferença que eu vi ali, aquelas... Tu lembra que no da Federal tinha 3% para 4 anos, por 120 horas? É esse mesmo 2,5%. Só que a diferença é que no Federal eles botaram em dois artigos separados. Eles botaram a qualificação num e esse outro, esse aí botaram no mesmo. Botaram do 2,5 aos 12,5. Mas é a mesma, assim, ó.
As legislações federais, elas são muito parecidas. Quem estudou para concurso federal em alguma vez, lembra, né, que elas são muito espelhadas, né? Né? E só assim, só para terminar minha parte, que foram assim, as outras coisas são muito assim, que a gente já leu, assim, o que chamou de atenção de diferenciar, tá? Que, como eu estava dizendo, que o desenvolvimento na carreira deles é por progressão e promoção. A progressão é isso que a gente conversou, esse formulário que a Sabrina está é bem pessoal mesmo, né? gente. É até a vestimenta, é bem coisa, é simples, né? Se tu mantém uma aparência adequada com o ambiente de trabalho, né? Que é meio você trata todos com respeito e cordialidade. É o básico, na verdade, a avaliação aqui, né? É o que a Flávia deve ter comentado, que não costuma dar problema, né, Flávia? Não, é tranquilo. Não, Grazi, pode ter gente que dê problema, assim, né? Dependendo de como é que te comporta, às vezes. Casos isolados, né? Ponto aqui, sim, né? Casos pontuais. Me parece que ele é feito para não dar problema, porque vestimenta, cordialidade, educação, isso é uma coisa que é exigível a todo servidor público, né? No momento que tu não tem isso, tu destoa, né? Ele é feito para coisas que são do dia a dia do serviço público, né? Mas avalia se a pessoa também trabalha em equipe, que é importante, né? Se ela contribui para os objetivos propostos pela unidade, se ela propõe novas formas de executar o trabalho, visando desburocratizar. Eu acho que tem coisas bem legais aqui que tem que ser avaliadas. Eu acho que todo mundo tem que ter isso, né? São coisas eu acho, exatamente. E até eu lembro que a doutora Paula comentou, quando a gente só tocou por cima nessa questão da progressão, ter o interstício de um ano e ter essa avaliação formal de desempenho, que ela disse, mas daí a gente estaria trazendo para a progressão uma avaliação que hoje não existe na PGE. Uma subjetividade que vocês não querem, sim. Né? E eu, sinceramente, minha opinião pessoal, eu não vejo problema nenhum realmente, mas claro que a gente tem que avaliar, ela já fez essa colocação. Nós fazendo essa transposição, nós estaríamos trazendo uma avaliação para a progressão, né? É que eu lembro, Grazi, que ela falou assim, para deixar vinculada, como a gente queria a vinculação das progressões, cumpriu as metas objetivas, progrediu, que nossa ideia inicial foi essa. Ela pensa, né, que daí esse modelo não combina com aquilo lá, e realmente não combina. Para ser vinculado com critérios objetivos, não combina. Então a gente ia mudar o modelo para esse modelo aqui. Agora a gente tem que avaliar mesmo. Se a gente conseguir ganhar o adicional de qualificação separado, como é o modelo dessa lei, deixa mais autônomo, talvez a gente tenha que pensar em deixar a progressão mais subjetiva, mas a gente tem que pensar mesmo, gente. Eu vejo como situações distintas. Mas eu falo depois. Eu vejo isso, que a gente tem que fazer essa ponderação que a gente está fazendo agora. Tipo, temos que pensar, gente, existe isso, a nossa realidade, nós temos isso. Nós estamos analisando agora isso de uma outra legislação. Então, a gente tem que ponderar qual o benefício e qual é o que a gente ganha e o que a gente perde, transformando o que a gente tem hoje, né? Isso. Então, é todo esse exercício que a gente tem que fazer sem, agora usar a palavra sem rechaçar ou sem dizer temos que ter isso. A gente tem que pensar muito bem em benefícios, o que a gente ganha e o que a gente perde quando se altera alguma coisa, né? Sim. Tá? Mas só para terminar... Na ideia dela, só para concluir a ideia dela, Grazi, não sei se todo mundo lembra disso, ela acha que para tornar vinculada e objetiva, ela acha que tem que vir aqui isso que é avaliado no mérito nosso, que são os cursos, né, de mestrado, doutorado, teriam que vir para dentro da progressão. Ela me falou algo nesse sentido, entendeu? Aí eu já sou contra também, entendeu? Eu prefiro ter isso aí apartado, mas aí vamos ver a que custo, entendeu? Ter isso apartado. Eu também prefiro ter apartado, sem dúvida nenhuma. Eu acho que é uma coisa mais moderna, é uma coisa de maior incentivo para o servidor público, é um adicional que depende de ti só. Eu acho que tem vários benefícios em ser apartado, né? Mas é bem que a gente tem que escutar todos os lados, né? E ver. Mas só para finalizar, daqui a pouquinho eu tenho que sair, só para terminar a promoção, que também é bem rápido. Então, essa é a progressão, se dá desta forma, e a promoção deles é a movimentação do último padrão de uma classe para o primeiro padrão da classe seguinte, né? O que precisa ter? 1 ano da progressão anterior, uma avaliação formal de desempenho,
que eu não sei se é a mesma desta ou não, isso que a gente tem que descobrir também, mas também tem essa avaliação formal de desempenho com esse mesmo nome. E a participação em cursos, tá? Eles colocam participação em cursos na forma do regulamento. Eu acho que essa promoção está lá pelo artigo 8º ou 9º. Deixa eu ver. Eu acabei... Sobe um pouquinho, Sabrina, vamos ver se está no 8º ou no 9º. A promoção é a movimentação do servidor, é isso? Isso. Do último padrão de uma classe para o primeiro padrão da classe seguinte. Aí. Observado o Isso aí, interstício de um. no parágrafo 2º, é. Então, é o interstício de um ano, né, em relação à progressão funcional anterior, acumulando dependendo... o resultado da avaliação formal e a participação no curso de aperfeiçoamento ou em ação de programa de capacitação oferecidos preferencialmente pelo órgão, na forma prevista em regulamento, tá? Então, aqui é uma coisa também diferente da nossa promoção, né? Porque a nossa promoção, ela é feita com a avaliação só, né? E tem aqueles pontos extras, né? Que também eu não sei... aqui me parece que é programas de capacitação, lá aqueles pontos extras já, nossos são um pouco diferentes, né? Mas era só essas questões que eu queria pontuar, que me chamou a atenção, assim, sabe? Porque eu digo, olha, isso aqui a gente tem que estudar e tem que pensar bem, né? Tem coisa boa aqui. E tem alternativas para caso a gente não consiga aumentar o padrão vencimental diretamente no padrão e na letra, né? Sim. Eles também têm 40 horas aqui, ó, ressalvados em remuneração ocupante, cara. Eles também têm 40 horas semanais. Sim. Porque eles também trabalham 7 horas, eu não sei como é que eles fazem a compensação lá, não. Ali, Sabrina, fala em duração máxima do trabalho. Por isso, duração máxima do trabalho. Então é por isso. Máxima. Eles trabalham 7 horas, isso. Eles trabalham, geralmente, assim, é corrido mesmo, do meio-dia 7, das 8 às... E esse meu amigo que eu falei, que me indicou, o Zé, ele trabalha, parece que há uns 4, 5 anos já em home office. Nem na trabalhista, né? A gente já tinha uma conhecida também que na justiça do trabalho trabalhava há muitos anos. Nem se falava em home office. Ele assessora juiz, né? E desembargador, e ela também trabalhando em casa há 5 anos já. E eles prevêem hora extras, ó, que engraçado, né? Não sei se a gente tem isso, acho que a gente não tem previsão, que eles têm, ó. A 10.098 fala de hora extra, né? Mas acho que tem que falar, né? lei... Tem atividade que tem hora extra direto, né? É que o MPU é meio estranho, mas deve ter casos que, né, que a gente vai trabalhar lá dentro do Ministério Público da União na questão do mensalão, como foi, né? O pessoal era uma equipe, né? Não tinha hora para trabalhar, eu acho. Tinha meta. Bom, eu acho que é isso, ó. A lei deles tem 20 e pouquinhos artigos, ó. Acabou. 35. É igual a quantidade de artigos da nossa, vocês não repararam? A nossa é 30 e poucos também. E eles se metem muito para o regulamento, né? E depois eu ia comentar exatamente isso, Flávia, assim, o que difere um pouquinho da nossa, que a nossa está mais engessada, me parece, sabe? Está ali na nossa. Doutora Fernanda... E aqui a doutora Paula regulamento, de acordo com o regulamento, sabe? Não é à toa, né, Grazi? Não. É o que a doutora Paula quer, ela quer que fique mais ali livre no regulamento. Mas é melhor mesmo, eu acho, gente. Claro, gente. Não, e assim, ó, uma lei é super difícil, o regulamento é muito mais fácil. Gente, eu tô com a mão levantada. Tá, desculpa. Posso? Não, fiquei, mas também não é nada que... não, só para comentar, eu dei uma lida ali, eu acho que dos que chegaram aqui, dos que a gente tem visto até agora, esse é o modelo mais próximo do que a gente está buscando, né? Por vários motivos ali. Claro que algumas coisas não se aplicam. Eu até achei meio enxuto ele, porque embora seja um número de artigos grandes, são artigos pequenos, assim, não tem realmente muita regra. Então, daria para usar. Eu só faço uma observação em relação ao seguinte, eu enviei ali no grupo agora uma notícia que a Maria Luísa, acho que até achou que era de agora, mas é uma notícia de 5 anos atrás, sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal Gaúcha, que ela veda que se faça essa questão de deixar
Veda aquilo, até na notícia diz ali que o Gabriel Souza chamou de lei anti-Tarso. Veda de deixar para governos posteriores pagar a conta de uma aprovação do governo atual. Então, essa questão de criar uma GAMPO para ir incrementando aos pouquinhos durante o próximo governo, eu até acho que seria bom que alguém aqui, ou que o grupo todo, fizesse uma análise mais minuciosa ali, mas eu acho que isso aí a gente não vai conseguir, porque tem essa vedação legal. No mais, eu acho que, como modelo até agora, realmente é muito parecido com o da Justiça Federal, que o Ricardo falou ali, que eles trabalham juntos, né? Na verdade, o Sintrajuf, né, Flávio, lá do Sindicato do Zé, ele é o sindicato do Judiciário e do Ministério Público da União também, né? Agora há pouco, Daniel, foi ano passado, eu acho. Eu não sabia disso. Então até o sindicato... então eu quis, não é? Você não sabia. As carreiras eles pegam, ele falou Justiça Federal, Justiça do Trabalho, acho que é outro, eu acho que é outra vinculação, Daniel. Ele falou da Justiça, olha só o que ele falou, é a Justiça Federal, Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral. Não, mas pega o Ministério Público também. O MPU eu acho que não, eu acho que não, eu acho que é outro sindicato, o Ministério Público, nem aqui para nós. Não, eles passaram ano passado ou retrasado, acho que foi antes da pandemia, que eles ingressaram para fazer parte do Sintrajuf. Já faz uns anos, não é tão... É que eu me perdi um pouco no tempo, Daniel, esses 2 anos. Eu vou mandar aqui. Eu me lembro bem que eu me lembro dessa aprovação. Foi muito próximo da mudança de gestão deles, que era aquele outro gurizão. Como é que é o nome do outro guri? O Cristiano. Era o Cristiano, isso. Foi muito próximo ali. Tá, não. Gente, eu vou ter que sair, tá? Conforme combinado, eu tenho médico às 5. Daí depois você só coloca ele no grupo o que ficou definido para a próxima terça, o que a gente tem que ler, o que a gente tem que fazer, tá? E eu dou uma olhada, converso depois, tá bom? Obrigada, gente? Grazi. Não, Valeu, Grazi. Tchau. Beijo para todo mundo. Tchau. Beijo. E, gente, onde é que tá eu não sei, o Lucas? É que eu tô com o celular, então não tô vendo assim as coisas. A Luísa já deu alô ali. Mais uma coisa, a Grazi saiu. A Fernanda, ela está com um problema pessoal ali envolvendo os pais dela, ela não vai poder participar hoje. Então, está bem desorganizada, só para justificar a ausência da Fernanda. Tá bom. Tá bom. Vamos lá, então. Tá, gente. A gente vai... Vamos voltar. Trago a legislação para a gente concluir ali, ou alguém quer falar alguma coisa do Ministério Público antes? Eu só queria tirar uma dúvida. Como eu não participei de sexta-feira, talvez vocês consigam me elucidar de uma melhor forma. Na realidade, o que conflitou na questão com a doutora Paula a respeito da progressão vinculada e da gratificação de capacitação, de qualificação? Qual foi o conflito, assim, só para eu entender? Não existe conflito, não existe conflito. Existe um comentário dela que, se for para ser vinculada à progressão, ela acha que o peso da titulação ou dos cursos tem que ser maior. O tempo, né? Não pode ser simplesmente um cursinho de 1 hora, 10 cursinhos de 1 hora para gerar uma progressão. Mais ou menos essa é a ideia. Mas qual é que eu acho que eu vejo como situações diferentes. Eu vejo como a capacitação para fins de progressão é uma coisa. A formação profissional do cidadão... Não, mas ela mistura. Ela acha que para tornar uma progressão vinculada nos modelos que a gente tinha comentado da Federal, da URGS, eu acho, né, Daniel? Foi isso, né? Que a gente levou? Acho que sim, não lembro. A vinculação que a gente queria, né? Que a gente junta os títulos, entendeu? Eu mostro os títulos, eu progrido. Eu não preciso, não depende de ninguém para... Né, ela acha que o peso dos títulos não pode ser qualquer título para tornar eu acredito, assim, Sabrina, só para objetivar, eu acredito assim, se o servidor faz uma especialização, um mestrado, um doutorado, então não precisa contar para progressão, nem para promoção, não precisa contar. Vai para gratificação de qualificação. Vai para gratificação de qualificação. Isso. Agora, os cursos complementares,
que seriam esses cursos de curta duração, aí é aquilo que eles vão determinar a quantidade de horas suficiente. Mas olha só, mas aí vamos faz uma análise mais ampla. Se no momento que eu boto 2,5% para esse tipo de curso, tá, que a cada 4 anos, 120 horas, eu tenho que renovar eles para manter o meu adicional, logo eu esvazio esses cursos para esses treinamentos mais robustos, no caso, mais complexos, para esvazio a progressão. Logo, nós temos que avaliar se a gente vai adotar outro modelo de... Não, eu realmente, na minha linha de raciocínio, eu considero só a gratificação como uma graduação adicional, uma especialização, um mestrado, um doutorado. Esses dos 2,5 eu não estava computando, eu estava só computando para a gente ter a progressão de acordo com o percentual que nós vamos negociar. Uma ideia nova tu ter 2,5 para isso, né? 2,5 até 5, imagina? Depende só de Não, mas ti. que se a gente vai negociar uma progressão que ela pode ser de 5, hoje ele é de 10, mas não vai ser de 10, nós vamos diminuir esse percentual, até para dar vazão ao plano. Provavelmente ela vai ficar um pouco acima desses 2,5. Eu acho que esses dois... É aí que a gente acho que pode estar se perdendo, assim, porque... Concordo, Thiago. Se a gente garantir a gratificação de qualificação para graduação, mestrado, especialização, mestrado, doutorado de forma crescente, é uma gratificação fixa pela formação. Eu me formei, isso demandou 1, 2, 3, 4 anos, essa gratificação é minha da minha formação. E a gente não conta com essa titulação, a gente não conta nem para progressão, nem para promoção. Tira, já negocia com ela. Não, tira, não tem problema. Garante essa gratificação, a gente tira. Não, claro, entendi. Uhum. E aí a gente faz essa quantidade de carga horária anual para ter a progressão vinculada. Esquece os 2,5, porque a progressão vinculada vai ser mais que 2,5, se a da URGS é 13,5. A nossa não, vai pois ser 3, 4 se ou for 5. uma progressão vinculada maior, vai ser uma questão de cálculo. Vai ser melhor a gente ter um risco de progressão. Vamos supor que a gente não consiga também vinculação, né? A gente não consegue a vinculação, porque eles acham que tudo é discricionário, vamos supor. Tudo como é hoje ainda. Como tá. Aí, de repente, é melhor nós ter uma outra válvula de escape, que seria a forma de ganhar um percentual por fora, entendeu? Sim, não, eu te entendi, respeito, mas é que, como tu mesma disse em outras oportunidades, a gente está fazendo alguma coisa para fazer diferente. Se for ficar tudo discricionário, deixa tudo como está. Né? E aí o diferente é isso, tu faz a gratificação de qualificação e a progressão, a gente não pode ter conflito nisso, porque a progressão vinculada ao nosso pilar básico, é principal. E a gratificação de qualificação é um adicional pela titulação. A PGE precisa ter servidores mais especializados, mais qualificados, mestres. Tudo bem que eles não querem doutores, mas é qualificação para o quadro. Né? Eu acho que eu vejo nesse sentido. Tudo bem que eu não participei, eu só queria fazer esse comentário. Mas não chegou. Essa discussão não teve assim, porque a gente não levou o MPU para lá ainda. A Flávia e o Lucas estão com a mão levantada. A Flávia levantou primeiro. Tá, então vou nessa. Olha só. Pois é, daqui a pouco a gente abre um leque e daqui a pouco eu acho que o Thiago pontuou bem, assim, porque se a gente quer vincular e a gente tem essa progressão e que se a gente quisesse fazer naquele desenho lá de todo ano, né, tem uma progressão juntando os títulos, mesmo que a gente hoje tenha 10% que demora conforme a conveniência da administração e tal, essa progressão sair, se a gente tivesse 1%, estou aqui pensando em voz alta, 1% ao ano, desse modo vinculado, 1% ao ano, em 3 anos a gente teria os 3% que a gente perdeu de anuênio, a gente teria os 3% do anuênio e a gente não teria esses 2,5% correndo atrás dos 140 pontos ali de títulos para defender segurar por 4 anos e depois renovar. Eu preferiria, isso que o Thiago falou, se eu entendi bem, a gente não vai ter mais os 10%, mas se a gente conseguir 1%, vamos supor, não que seja esse 1%, pode ser... a gente idealizou 3%, né? 3 da nova. 3% por ano, gente, eu acho que é muito por ano. Se a gente ganha 10% numa progressão hoje que sai, em quanto tempo que não saía a progressão na casa? Muito tempo. E se a gente pensar que é uma forma da gente ter de substituir o nosso anuênio, que era a cada 3 anos, 3%, a gente ganhasse 1% todo ano vinculado, a gente em 3 anos teria os nossos 3% garantido, comparando com o anuênio. Então, eu faço essa leitura, tá? De defender isso do que ficar
todo mundo naquela ansiedade nos pontos para defender 2,5%, quem sabe dobrar em 5%, agora em 4 anos acontece não sei o que, não conseguiu fazer, agora perde, então eu prefiro ir devagar e sempre... Eu acho, a gente tem um esqueleto já disso, né? O esqueleto que a gente montou até agora, a gente não fez nada melhor do que a gente já montou, né? Eu não sei, mas eu não Sabrina, pensar nada melhor do que já foi montado. Agora vai depender de criar a regra do vinculado. Será que vai passar a vinculação mesmo, como a gente pretende? Se não passar a vinculação, aí nós temos que pensar no plano B. Aí entra o plano B. E aí, talvez o plano C, entendeu? É isso. Eu também acho. Eu acho que o nosso aquele desenho do nosso tá mais simpática naquilo ali. E fazendo o que o Thiago falou, desvincular os adicionais, a qualificação do mestrado, doutorado, pós e graduação, separado dessas outras questões, assim. Negocia a formação, a titulação, fica à parte, não conta para nenhum dos processos. É cada um por si, se virando, e aí ganha aqueles percentuais legais fixos. Juntou, já Gente, entra... eu vou ter que sair aqui, depois eu explico, deu uma urgência aqui, depois eu explico. Tá? Ai, meu santo, tá bom. Tá bom. Não, o que eu quis dizer foi bem isso aí, Flávia, foi bem isso aí, tu